Olá, meus caríssimos e minhas caríssimas, tenham todos um bom dia. Para aqueles que me veem exatamente ao vivo, às 7 horas da manhã, todas as terças e quintas-feiras, com Café com o Delegado. É uma grande honra estar com vocês aqui nessas manhãs de terças e quintas-feiras, porque aqui é um momento especial que a gente pode bater um papo, conversar sobre concursos públicos das carreiras policiais, de delegado de polícia, e também a gente falar sobre dicas jurídicas, o que eu acredito seja muito importante, para que a gente possa estabelecer uma conexão muito forte com você aí que está do outro lado da tela, que às vezes tem um propósito de buscar passar em um concurso público, especialmente aí das carreiras policiais, e às vezes não encontrou ainda o ponto específico para que você possa realmente dar aquele pulo do gato, aquele salto legal de chegar lá na frente e realmente ser um aprovado em concurso público das carreiras policiais. Bom dia a você, Edson, bom dia a vocês todos aí que estão ao vivo comigo pelo Dedicação Delta e aqueles que também vão assistir oportunamente, mas o foco com a gente aqui é estabelecer uma meta muito específica para que a gente possa ter um rumo à aprovação. Eu comecei a estabelecer com vocês aqui 3 pontos específicos, que a gente tem conversado aqui ao longo desses episódios do Café com o Delegado, que hoje está no seu 34º episódio. E o ponto que a gente quer estabelecer é o seguinte: como dar esse salto em relação a concursos para as carreiras policiais. A gente tem conversado e chegamos a uma conclusão de que o início do estudo, ou seja, o início da intenção de ser aprovado em concurso das carreiras policiais é ser um inscrito. É aquele que ainda não tem foco, aquele que ainda não está direcionado, aquele que deseja ocupar o cargo público, tem uma certa decisão de que realmente gostaria de avançar em concursos das carreiras policiais, mas que ainda é um mero inscrito. E sim, não tem problema ser um inscrito. Eu já fui inscrito em concursos públicos das carreiras policiais. Mas onde está a maior importância depois do ser só inscrito? É você começar a estruturar os seus estudos, a fazer o seu cronograma e, de fato, dar o salto rumo a ser um candidato. O candidato começa a mudar a conversa. O candidato é aquele que já começa a estudar de uma maneira mais eficaz, é aquele que já tem uma rotina de estudos ao menos mínima, mas ele está querendo saltar. Ele deseja, de fato, chegar a um ponto que a gente chama do concorrente. O concorrente é o cara que já começou a, de fato, brigar pelas vagas. Então veja que não há como a gente saltar, como a gente vai lá na lei de execução penal, a gente vai falar da progressão de regime. Sabe quando a gente vai fazer a progressão de regime? E aí, vamos começar as dicas de hoje. Hoje eu queria que, como vocês vão sempre ter dicas e estudos, quem estudar a lei de execução penal precisa conhecer de progressão de regime. E onde está a progressão de regime como ponto base? Lá no artigo 112 da lei de execução penal. Então, fica a dica de hoje, já abre lá 112 da lei de execução penal, já começa a ver aqueles tais percentuais ali que são necessários para que a pessoa possa progredir de um regime fechado para semiaberto, do regime semiaberto para o regime aberto. E aí assim a gente vai começar a pensar em estudos hoje, porque eu quero dar 3 dicas infalíveis para você que estuda para concurso público das carreiras policiais. Hoje um abraço especial para você aí que vai fazer concurso no domingo para delegado de polícia ali do estado de Minas Gerais. Minas Gerais, minha terrinha, minha saudosa terra. Nós teremos concurso para delegado de polícia de Minas, a PCMG, muito afamada, uma polícia muito conhecida, e nós temos uma grande quantidade de pessoas com interesse para Minas Gerais, por ser uma terra maravilhosa, diga-se de passagem, minha terra. Mas vamos lá, pensando nisso e já trabalhando um pouco de foco daquilo que a gente quer, a gente precisa progredir nos estudos e não dá para fazer uma progressão per saltum. Já ouviram falar nessa expressão? Ou seja, dá para o sujeito que está no regime fechado, uma condição normal, não estou falando nada da lei de, para quem já está meio safo nos estudos, não estou falando da lei de organização criminosa, mas dá para um cara que está no regime fechado pular direto para o regime aberto? É possível fazer isso? Normal pela lei de execução penal? Não. Isso é chamado de progressão per saltum, o que não é possível. A regressão já é. Você fazer uma regressão per saltum, o cara estava no aberto e ir direto para o fechado, é possível. E por que eu estou falando de progressão? Porque o estudo, ele é uma progressão. Então você ainda que está com a mentalidade que ainda não adquiriu a maturidade para os estudos, é normal, tá? Estudo não exige maturidade, o cara pode ter 60 anos de idade, 50 anos de idade, 40 anos de idade. Se ele ainda não adquiriu maturidade para o estudo, tudo é diferente quando você de fato vai estudar. O Edson está contando aqui que hoje é dia de arrumar as malas, entrar no avião
por horas e somente 2 canetas e um sonho. Maravilha, Edson, maravilha. Isso realmente faz muita diferença. Eu fico vendo mensagem assim, eu fico lembrando dos meus concursos em que a gente é muito solitário na época do concurso, né? A verdade mesmo é quando você vai fazer o seu concurso público, você vai com a sua malinha, vai com o seu caderno, vai com o seu tablet, vai com o seu computador, com o seu celular, e ali você está com você mesmo. Talvez seja um dos poucos momentos que a gente de fato fica meio desconectado e quer ali um propósito muito maior. E aí, lembrando que o estudo não é per salto, o estudo é uma consolidação e uma constância, entenda e já se posicione em que ponto você está. Se você está no ponto de um candidato, se você está no ponto de um inscrito, começando pelo inscrito, avançando para o candidato, ou no ponto de um concorrente. Este é o ponto principal que precisa de se conectar. Então, não vai ter um persalto, vai ter uma evolução paulatina, consolidando o seu conhecimento até a hora que você possa lá pegar e se empossar, né? Por isso que chama nomeação, posse e exercício. Esses que são os caminhos que todo concurseiro tem que saber, né? Eu fiz todas as etapas do concurso, fui nomeado. Depois de ser nomeado, eu tomei posse. Depois de tomar posse, eu entrei em exercício. A tríade do sucesso do concurso. Enquanto não acontecer esse exercício aqui, o sujeito ainda está na tensão, desejando ser um concursado. Pois bem, hoje eu queria falar outra coisa que, além de um ponto jurídico, que eu já comecei dando a dica ali da Lei de Execução Penal, tá? Então já vamos para um outro ponto que eu acho que vai ser interessante de você fazer essa conexão. O outro ponto é justamente falar o seguinte: qual é o momento mais importante do meu dia? Antes de conversar sobre uma parte do Código de Trânsito Brasileiro, parte criminal. Vamos lá, qual é o ponto mais importante do meu dia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essa semana eu recebi, de maneira variada, 2 mensagens que me chamaram a atenção. Falei assim: por que você acorda cedo? E aí, eu peguei e falei o seguinte: cara, eu acordo cedo porque tem propósito. Mas o propósito não era passar no concurso público? Não, o propósito são metas do dia a dia. E é assim que a gente tem que tomar o nosso dia a dia. E a gente tem que pensar o seguinte: para mim, o momento mais importante do meu dia são os 10 primeiros segundos. E por que eu conto dos 10 primeiros segundos? Porque é o momento em que o meu celular vai despertar, porque eu acordo despertando com o despertador, às vezes vai sozinho, mas via de regra eu gosto do meu despertador, que às vezes posso estar com o horário desregulado e ele vai me regular forçadamente. E segundo, ele fica longe de mim, porque ele me obriga a levantar, e na hora que eu levanto é a hora que a minha cama está me chamando para voltar para ela, e eu estou naquele limbo entre um período de torpeza e de fato não me entregar a essa loucura de voltar para minha cama, e essa hora eu tenho que correr, pegar meu celular, e eu tenho um caminho direto que é ir para o banheiro lavar meu rosto. Eu preciso alertar. Então eu chamo esse dos 10 primeiros segundos mais importantes do meu dia. Então pensem nisso, porque se você de fato quer ser um aprovado, você vai ter que romper obstáculos. Já conheci aprovados de todos os jeitos, inclusive aqueles que adoram dormir. Mas eu sei também que se você viver nesse ponto, só dormindo, você não vai conseguir de fato ser um aprovado. Um grande abraço aí, Rafaela, saudosíssima Rafaela, aprovada em 3 concursos para delegado de polícia, fantástica. Enfim, pessoal, voltando aqui para nós, eu queria dar uma dica hoje sobre Código de Trânsito Brasileiro. E por que eu vou fazer de Código de Trânsito Brasileiro? Primeiro a dica. Porque eu acredito que tem umas questões que são bem interessantes ali, e são questões de curva que eu acho que é relevante vocês estudarem. Veja só, nós sabemos que existe um crime que chama lesão corporal de natureza culposa praticada na direção de veículo automotor. Por que tem que ser lesão de natureza culposa pelo Código de Trânsito Brasileiro? Porque se for doloso, ou seja, com consciência e vontade, ou assumindo risco, seja direto ou eventual, né? Ou assumindo também ali aquele risco de produzir aquele resultado, nós falamos que o sujeito está com dolo. E não existe lesão corporal dolosa dentro do Código de Trânsito. O que existe é tão somente a lesão corporal culposa, porque se for dolo, nós vamos lá para o Código Penal, o artigo 129, e vamos trabalhar em cima do dolo, ali, direto ou eventual. Não vamos nos esquecer também que existe lesão corporal culposa no Código Penal. Mas quando a gente fala de lesão corporal culposa no Código de Trânsito, nós estamos falando que o sujeito está na direção de veículo automotor. Então vamos fechar aqui esse pacotinho para a gente começar a avançar no nosso raciocínio em relação ao Código de Trânsito. Então vamos supor que a pessoa está conduzindo um veículo automotor e de repente ela vai lá e atropela uma outra pessoa
e ela atropelou essa outra pessoa não por culpa exclusiva dessa vítima, mas por culpa do próprio autor condutor do veículo, seja porque ele agiu por negligência, por imprudência, por imperícia. Ou seja, essa tríade do crime culposo, ela precisa existir dentro do Código de Trânsito Brasileiro para que o sujeito seja eventualmente processado, investigado, indiciado, processado, culpado e ali sim ter a respectiva pena do direito penal. Então, paremos por aqui, vamos começar a pensar. Peraí, então tá bom. Eu tenho crime de lesão corporal na condução de veículo automotor e eu estou dirigindo um veículo automotor, atropelei alguém e eu tenho que necessariamente estar no ponto culposo do crime. Só que eu quero fazer um acréscimo. E se esse sujeito estava com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool? Eu nem vou falar da outra substância psicoativa que também pode ser comparada. Por exemplo, o sujeito fez uso de drogas, outros tipos de drogas, né? Mas não necessariamente álcool. Mas vamos pelo trivial, vamos pelo álcool. Então nós temos uma conexão aqui. Nós temos um sujeito que estava na condução de veículo automotor e ele se pôs a beber e naquele momento acabou causando o resultado. Aí nós temos essa conexão de ter se colocado para beber antes com a prática da conduta posterior. Nós lembremos disso da actio libera em causa do direito penal. Grave isso aí, depois dá uma pesquisada sobre o assunto. Tá? Ou seja, a ação livre na causa. Ele se pôs a beber e causou aquele resultado lá na frente. Pois bem, avançando, vamos lembrar que esse cara atropelou uma pessoa, causou lesão corporal contra essa pessoa, essa lesão corporal de natureza culposa. Só que ele havia ingerido bebida alcoólica. A pergunta que começa é: qual dispositivo que eu vou aplicar no Código de Trânsito Brasileiro? E aí nós vamos começar a conectar isso, começando ali, de fato, pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, lá no artigo 303 caput do Código de Trânsito Brasileiro, vai dizer sobre a lesão corporal culposa. Só que aí, quando eu vou no parágrafo 2º, lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele me conta um segredinho. Ele fala o seguinte: olha, se essa lesão desse sujeito foi de natureza grave, nós vamos dizer, vamos incluir a grave e gravíssima, né? Nós vamos dizer que esse crime de lesão corporal culposa aqui, que tem pena de até 2 anos, com algumas causas de aumento de pena, ela vai ser uma lesão corporal qualificada. Então a gente já, façam isso. Anotem os dispositivos que eu estou colocando para vocês. Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Precisa dar uma lida no 129 do Código Penal. Precisa dar uma lida no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Faça essa roldana para a gente continuar avançando. Então, beleza. Então, imagine que o sujeito, ele atropelou uma pessoa e estava sob influência de álcool ou outra substância psicomotora que determina independência. E aí, esse sujeito acabou atropelando uma pessoa e gerou nela lesão corporal de natureza grave. Aí nós entramos, ainda que seja culposa, vai ser uma lesão corporal culposa grave. Grave ou gravíssima, tá, gente? Sempre fala grave e gravíssima. Onde que eu vejo o que é uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Lá no próprio Código Penal, usado como subsidiário. Então, seja porque tem o DEPAI, né? Debilidade de membro, sentido ou função, o perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e aceleração do parto. Mas também nós temos a perda ou inutilização de membro ou sentido ou função, a enfermidade incurável, a incapacidade para o trabalho, a deformidade permanente e o aborto, decorrente de uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Fechou? Então, já sabemos que existe a possibilidade de um sujeito dirigindo um veículo automotor causar uma lesão culposa contra outra pessoa e responder pelo crime de lesão corporal qualificada dentro do Código de Trânsito, e ainda assim o crime se mantém como um crime culposo, porque se for doloso eu tenho que ir para o Código Penal, porque se for doloso o carro foi tão somente um meio que a pessoa se utilizou para praticar aquela infração penal. Fechou? Então vamos lá. Sabendo disso, e lembrando que é possível de se falar de uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, culposa no trânsito,
Eu queria que vocês conectassem a pensar comigo o seguinte: é preciso uma representação da vítima? Depois eu quero que vocês vejam, mas eu já vou adiantar o assunto, mas eu quero que vocês confiram o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Esse artigo 88, ele trata de quê? Primeiro, Lei 9.099 de 95, a partir do artigo 60, ele está falando especificamente sobre juizados especiais criminais. Beleza? Fechamos o primeiro pacote. O artigo 88 fala o seguinte: eu preciso de representação da vítima quando a lesão corporal é leve ou culposa. E aí vocês poderiam me falar imediatamente o seguinte: peraí, professor, então que conclusão que você quer chegar? Quero chegar na conclusão do seguinte. Ou, na verdade, eu quero chegar em indagação para vocês, né? Se a pessoa está dirigindo um veículo automotor, atropela uma outra pessoa, gera nela lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, lesão culposa, mas essa pessoa está sob efeito de álcool ou substância psicomotora que determine dependência, nós vamos ter uma lesão corporal do trânsito 303, mas qualificada. Beleza? Pena 2 a 5. Beleza, segura nessa mão. Agora, e se essa lesão for leve? Vamos dizer que foi uma lesão culposa leve. Não deveria ter gradação de lesão culposa entre leve, grave e gravíssima, mas tem, desde o Código de Trânsito. Então, se essa lesão corporal for leve e o sujeito estava sob efeito de álcool, eu não posso aplicar a figura qualificada do crime de lesão corporal culposa no trânsito. Porque lá a forma qualificada da lesão corporal no trânsito, ela necessariamente precisa ser grave ou gravíssima. Aí nós vamos ter um concurso material de crimes e vai a próxima dica para leitura. Dá uma lidinha em concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal. Então, no Código Penal, vai ler o 69, lê o 70, lei 71. Concurso material, concurso formal, crime continuado. Mas nós estamos falando de concurso material, ou seja, quando o sujeito pratica lesão corporal leve no trânsito e ele acabou atropelando uma pessoa ali nessa ocasião, mas ele estava sob o efeito de álcool ou outras substâncias que determinam dependência, nós estamos falando que por causa dessa lesão leve, o concurso vai ser material de crimes, vai ser o crime do 303 caput, mais o crime do 306 do Código de Trânsito Brasileiro também, que é ingerir bebida alcoólica ali depois conduzir o veículo automotor. Perceberam a sutil diferença? Daqui a pouco nós vamos entrar na representação. Então a diferença é, se o cara tomou umas, atropelou alguém, gerou lesão grave, como regra, vai cair na lesão corporal culposa qualificada, porque a lesão foi grave, gravíssima. Se o sujeito tomou uma, atropelou uma pessoa, gerou lesão nessa pessoa, lesão leve, culposa, claro, que se for dolosa vai para o Código Penal, vai gerar 2 crimes. O 303 caput do Código de Trânsito, que é exatamente lesão corporal, na direção de veículo automotor, mais o concurso material de crimes com 306, que é direção de veículo automotor sob influência de álcool. Vai ter que fazer esse concurso material, porque a lesão é leve. E nós não vamos para o Código de Trânsito. Agora, quando é que se torna doloso? Quando o dolo é eventual. Por exemplo, a pessoa estava em alta velocidade, misturado com álcool, e essas circunstâncias façam concluir que esse sujeito ele assumiu o risco da produção daquele resultado. É aí que no Código de Trânsito Brasileiro nós não vamos mais fazer essa incidência, ou seja, o sujeito vai responder pelo Código Penal comum, por quem nós vamos considerar dolo eventual. Como regra, é sempre culposo. Como regra, é sempre culposo. Mas, como exceção, nós podemos aplicar a figura do dolo eventual. Isso serve também para o crime de homicídio. Tá? Se ficou entendido comigo, vamos lembrar agora a questão da representação. Precisa ou não de representação? Não precisa de representação. Professor, peraí. E o tal do artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro? Lá fala que a lesão corporal aplica a 9.099. Lá fala que, em tese, se você interpretar ao contrário, que você precisa de representação da vítima. Não. Quando o sujeito pratica lesão corporal, mas ele tomou sua cajibrina lá, nós temos uma situação muito importante que não precisa de representação, porque é exceção. Não se aplica lá o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Sacaram o movimento ali? Então, quer uma dica de estudo para vocês ali? Dá uma lidinha no artigo 129 do Código Penal.
Dê uma lidinha no artigo 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, uma lida no artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro e uma lidinha no artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais criminais. Quando vocês lerem essa matéria, você vai falar assim, caramba, não tinha prestado atenção nisso, para quem ainda não estudou especificamente essa matéria. Beleza? Antes de finalizar, eu queria só lembrar a vocês, primeiro, desejar uma excelente prova para a galera aí de Minas Gerais, minha terrinha maravilhosa. Faça uma excelente prova nesse domingo, concentração, não perca questão à toa, precisa estar concentrado para fazer prova, precisa estar conectado com sua prova, precisa estar voltado a querer realmente ser um aprovado, e com isso, reduz o grau de ansiedade. Agora é hora de começar a reduzir, tá? Faça o exercício físico, mas não continue estudando. Eu sou adepto de estudar até na beirada da prova. Estudem bem, mas com concentração. Chegou na hora da prova, o candidato é você, mas o primeiro concorrente também é você. Então não se coloque na condição de um concorrente, coloque na condição de um excelente candidato. Não, concorrente autoconcorrente, você tem que ser concorrente dos outros. Então não se sabotem nessa hora. Não é para mim, que tanto de gente que eu estou vendo, eu vou ocupar essa vaga. Quando eu fui fazer prova, eu olhava aquele sujeito ali com a cara de inteligente, eu falava, caramba, perdi minha vaga para aquele cara ali. Isso é uma grande bobagem. O que cabe e o que te faz passar está na sua cachola, não na cachola do outro. Está na sua cabeça, beleza? Pessoal, também gostaria de fazer o último recado. Quem está desejando fazer a vitalícia ali do Dedicação Delta, não perca essa oportunidade. É um cursão ali do Dedicação Delta, e na verdade é pensar que você vai ter acesso a toda a plataforma do Dedicação Delta e nunca mais vai precisar pagar para fazer investimentos, né, em concursos públicos para as carreiras policiais. Então, lá dentro do Dedicação Delta foi lançado, nunca tinha sido lançado antes, sempre teve uma discussão sobre isso, em relação à vitalícia do Dedicação Delta, mas você terá, através do Vitalício, acesso a todos os cursos de Dedicação Delta, mas como eles estão fazendo só nessa temporada, porque é uma exceção da exceção, é só até dia 27 de janeiro. Então não perca essa oportunidade de dar uma olhadinha lá, veja a plataforma de Dedicação Delta, vocês que já seguem a gente aqui, conhecem a plataforma de dedicação, veja a quantidade de cursos que as pessoas terão acesso, você aí terá acesso com um único investimento, poder estudar vitalício, de forma quantas vezes você quiser, quando você quiser. Fui aprovado, depois quero fazer um novo concurso, está lá para você, porque você é um vitalício. Tudo bem? Pessoal, fico muito feliz de estar com vocês aqui todas as terças e quintas-feiras. É muito gratificante estar com vocês, e quando eu falei com vocês mais cedo aqui, o que me conecta a estar acordado todos os dias cedo e todas as terças e quintas-feiras com vocês aqui, mas eu faço isso numa rotina de vida, é porque eu entendo que os 10 primeiros segundos da minha vida, do meu dia, são os mais importantes deles. Porque é a hora que eu desperto, coloco o pé no chão e rapidamente eu me coloco nessa frequência do dia. A frequência do dia faz toda a diferença. Então comece o dia com alegria, com vitória, com propósito, com cronograma, que dá tudo certo, beleza? Boa prova para vocês que vão fazer prova domingo aí, e certamente a gente se encontra na próxima terça-feira no nosso Café com o Delegado, porque sábado agora nós estamos em Minas no nosso dia D. Grande abraço, pessoal, a gente se vê na próxima terça. Até mais!